Eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Antes de ir para o episódio, temos algumas novidades para anunciar. O Larvas está crescendo e a partir de hoje, contaremos com a colaboração da professora Regina Facchini em alguns dos nossos episódios. Regina, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Oi, Thiago. Oi, pessoal. Eu sou antropóloga, doutora em Ciências Sociais e há 9 anos sou pesquisadora do PAGU, que é o Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu pesquiso desde a década de 90, ainda na graduação, questões relacionadas a gênero e sexualidade na sua interface com ativismos, com políticas públicas, com produção de conhecimento, com saúde e com violência. O episódio dessa semana é um pouco diferente. Regina e eu entrevistamos o Marco Aurélio Máximo Prado e a Sônia Correia sobre o dossiê Retratos Transnacionais e Nacionais das Cruzadas Antigênero, que eles organizaram para a revista Psicologia Política. Esse dossiê reúne diversos artigos que oferecem desde uma genealogia do que temos chamado de ideologia de gênero e alguns estudos de caso, de como esse fenômeno tem operado na Europa e no Brasil. Nesta conversa, então, nós apresentamos todo o processo de elaboração desse dossiê e as contribuições trazidas pelos vários artigos. Percebemos que daria mais de uma conversa e já está programada uma outra conversa para adensar outros pontos. Fique agora com a nossa conversa! Eu sou Sônia Correia, eu sou pesquisadora associada da BIA, onde eu co-coordeno com Richard Parker esse projeto de uma rede de conhecimento e ação, que é o Observatório de Sexualidade Política, também conhecido como SPW, ou Sexuality Policy Watch, que é um projeto transnacional dedicado a análises de sexualidade política ou da política sexual. E eu tenho uma trajetória longa, né, no campo de pesquisa e ação e ativismo em gênero, sexualidade, saúde e direitos humanos, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E nesse momento, o nosso projeto principal no Observatório é exatamente, desde o ano passado, um estudo regional sobre as políticas antigênero na América Latina, que comporta estudo em 9 países, um estudo específico sobre atores, um balanço da trajetória do integrismo católico e dos fundamentalismos evangélicos, e que é um projeto que está chegando ao seu término. Muito brevemente a gente vai ter os primeiros resultados disponíveis. Basicamente isso. E o dossiê, evidentemente, foi feito no mesmo período em que a gente estava desenhando esse projeto. Então, ele é um pouco parte dessa mesma ecologia, né? É um esforço paralelo, mas muito convergente com o exercício regional que a gente está realizando nesse momento. Bom, eu sou o Marco Aurélio Máximo Prado, eu sou professor da UFMG, eu coordeno um núcleo de direitos humanos e cidadania LGBT nos últimos 8 anos. Que tem uma série de trabalhos de pesquisa nesse campo, preocupado com direitos humanos e as questões de gênero e sexualidade. Atualmente, eu estou envolvido com 2 projetos principais, um que está relacionado à criminalização das pessoas trans aqui no estado de Minas, com uma relação com o Ministério Público, e um trabalho que a gente está terminando agora para a Unesco sobre educação e inclusão da população LGBT. E tenho colaborado com a Sônia nessa, vamos dizer assim, um pouco nesse mapeamento de atores, ações e agentes da ofensiva antigênero, pensando um pouco o contexto local de Minas, que em algum momento a gente pode tocar nisso, que eu acho que tem questões bastante quentes para pensar a ofensiva. Bom, talvez a gente pode começar falando do dossiê, né? Acho que era um pouco essa proposta primeira, né? Falando um pouco do contexto de produção do dossiê, que eu acho assim, tem 2 questões, aí a Sônia me complementa e também me ajuda, mas tem 2 questões, vamos dizer assim, que foram um pouco
centrais, eu acho, para a ideia do dossiê. Uma foi o texto do Rogério, que foi bastante seminal, né? O texto do Rogério Junqueira. Ele, quando terminou a primeira versão desse texto, enviou para algumas pessoas, foi uma delas, como colegas, né, de academia, para discutir. Quando eu terminei de ler, eu fiquei muito impressionado com um texto que trouxesse um pouco essa genealogia da ofensiva, em certa medida, com documentos primários do Vaticano importantes, e que fosse um texto em português, obviamente, para os leitores do Brasil, que trouxesse um pouco essa história. Isso culminou num momento aí, deve ser 2017, né, Sônia? 2017, assim, acho que meio de 2017. Primeiro semestre de 2017. Julho de 2017. Exato. Num momento, uma outra questão que eu acho que também foi importante, sobretudo para mim e para apostar no dossiê, que foi um primeiro mapeamento que a gente começou nessa colaboração com a Sônia a fazer sobre alguns agentes que estão relacionados à ofensiva por conta de um dos casos que aconteceram aqui em Minas, que é uma ação articulada da ofensiva antigênero no próprio judiciário. Acho que essas duas questões marcaram um pouco, assim, bom, temos que pensar como que esse texto e esse contexto, né, que particularmente eu estava vivendo, mas ele foi se ampliando no diálogo com a Sônia, para pensar esses atores, vamos dizer assim, transnacionais, mas que também tem uma característica de organização local, né, pensando no Brasil, acho que criaram um pouco essa primeira semente, vamos dizer assim, e essa vontade de pensar um dossiê para o público brasileiro especificamente, né? O texto do Rogério é um texto grande, né? Portanto, é um texto que seria difícil publicar, vamos dizer assim, em periódicos em papel, né? Porque ele é um texto bastante grande. E, na época, eu comecei a pensar isso, essa coisa do dossiê, na revista de Psicologia Política, com os editores, se eles teriam interesse, e eles manifestaram interesse. Mais ou menos aí, depois do interesse da revista, que a gente começou, né, Sônia? Realmente manejar, vamos dizer, essa ideia de um dossiê. A gente tinha no início esse desejo de aparecer, vamos dizer assim, a América Latina, né? Eu acho que tinha um pouco essa intenção no começo, mas as coisas foram se delineando de outra maneira e já tinha uma certa conexão do próprio Rogério com alguns autores e autoras, sobretudo brasileiros. Já tinha, vamos dizer assim, uma espécie de um certo convite, e aí a gente começou a pensar o que seria, vamos dizer assim, o texto do Rogério como um texto seminal, e brasileiros e brasileiras que estão, de alguma maneira, estudando faces da ofensiva, vamos chamar assim, braços da ofensiva, que são muito heterogêneos, no Brasil, e que refletissem um pouco sobre esse texto, reagissem sobre esse texto. Bom, isso foram duas questões para começar, né? Quando a gente começou a pensar. Eu acho que, do meu ponto de vista, quer dizer assim, olhando do meu lugar aqui, da minha posição, quando eu e o Marco começamos a conversar sobre o dossiê no primeiro semestre de 2017, de um movimento de reconhecimento do problema, né? Parecia um problema, uma questão velha, mas eu vinha de um reconhecimento de mais ou menos 2 anos de que o que nós estávamos assistindo, embora parecesse mais do mesmo, não era mais do mesmo. Talvez essa seja uma oportunidade interessante de falar disso. Vocês sabem, mas nem todo mundo que está ouvindo sabe. Eu tive a oportunidade, não sei se é o privilégio ou não, mas eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente, né, a primeira erupção do ataque contra o gênero no contexto das Nações Unidas em 1995. Porque eu cheguei lá em Nova York, vindo de uma outra conferência, e estava posta lá a cena de que o gênero estava entre colchetes e todo o entorno daquilo, o que tinha acontecido. Enfim, e acompanhei isso não só na conferência de Beijing, que veio a seguir, como tive a oportunidade de assistir um ataque frontal e contínuo sistemático ao termo gênero nas revisões mais 5 das conferências do Cairo de Beijing em 1999 e 2000. Apesar dessa experiência, apesar de ter lido sobre as posições, a prosopopeia do Vaticano em torno a gênero e sexualidade no meio dos anos 2000, né? O nosso livro foi publicado em 2008,
Para mim foi muito surpreendente quando eu comecei a ler em 2015 e posteriormente em 2016, quando eu comecei a interagir com os pesquisadores europeus trabalhando sobre essa emergência, né? Essa nova emergência de um ataque a gênero, por volta de 2015, né? Comecei a conversar com as pessoas em 2013, mas em 2014, 2015 foi que eu comecei a ler sobre o problema, e particularmente depois que eu encontrei o Davi, ele participou de uma reunião do SPW em 2016 em Durban, e nessa reunião nós conversamos muito sobre isso. E eu fiquei eu mesma estarrecida comigo mesma de como essa configuração da política antigênero que erupcionou pós-2013 na América Latina e na Europa, como apesar de todo o meu conhecimento da trajetória prévia, como tinha me custado tanto para me dar conta de que era uma coisa absolutamente nova. Tinha traços, elementos que conectavam com a longa e conhecida trajetória das posições da norma religiosa com relação a gênero e sexualidade, certamente com mais veemência ainda no caso da Igreja Católica, mas havia alguma coisa nova que eu não tinha percebido. Então, a partir de 2016, quando eu estive na Europa, fiquei 6 meses, depois eu ia voltar em 2017 para Londres, eu comecei a pensar muito no tema e comecei a ler sobre o que estava acontecendo na Europa. E, ao voltar para o Brasil em 2017, eu fiquei 3 meses e voltei nesse período de 2017, quando o Marco me propôs. Eu estava com as minhas antenas todas ligadas e as luzes vermelhas todas acesas com relação aos sinais de que a gente estava frente a um tipo de dinâmica que era muito diferente daquilo com que a gente tinha lidado até ali. Então, a proposta do dossiê, para mim, foi muito importante porque eu acho que a gente conseguiu trazer para o contexto brasileiro o debate nos termos em que ele precisava se dar, que é exatamente isso, de que estamos frente a forças antigas, né, forças conhecidas, forças historicamente e sabidamente têm uma posição reativa, contrária a transformações no campo das ordens do gênero e da sexualidade, mas lançando mão de recursos semânticos e de estratégias políticas que são diferentes e inusitadas considerando a sua trajetória anterior. Então, eu acho que o dossiê permitiu a gente, de um lado, fazer isso, né, trazendo a experiência europeia, mas também, e talvez sobretudo, situar essa erupção que parece muito nova, né, muito, que é isso, o que aconteceu, tem 5 anos só que isso está acontecendo, mostrar como essa erupção ela teve uma maturação longa. Um período largo de maturação de 20 anos, praticamente, né? Se a gente considera que o deflagrador disso é a adoção, a legitimação do termo gênero na Conferência do Cairo em 94, e que as 2 primeiras explosões, né, da ofensiva antigênero, vamos dizer, mais visíveis, depois do ensaio em espanhol, né, de 2005, que é tratado no dossiê, mas as 2 eclosões assim, de grandes proporções são a Manif pour Tout e o discurso do Rafael Correia no Equador em 2013, né, que são fatos que tiveram uma repercussão maior. Você tem quase 20 anos, né, de maturação de uma agenda política que nos diz muito sobre o modo de desenhar estratégias e o modo de agir político de um dos atores principais dessa cena, né, da ofensiva, que é a Igreja Católica, ou mais especificamente o Vaticano. Então, o dossiê permitia resgatar a genealogia, né? E foi mais ou menos assim que a gente desenhou, né, Marco? Pegando o texto do Rogério como genealogia, trazendo a experiência europeia para incorporar ao Brasil a análise que já estava se fazendo no contexto europeu há mais tempo do que na América Latina ou mesmo no Brasil, né? Sobre o caráter, né, dessa formação, né, e seus efeitos, para permitir um diálogo, e também abrir o dossiê para as elaborações que estavam sendo feitas no Brasil sobre essas investidas, né, do dogmatismo religioso sobre o campo do gênero e da sexualidade, em especial no campo da educação, que efetivamente foi aonde isso se deflagrou no Brasil,
né? Foi por aí que começou, né? Esse é o rastilho, e aonde havia, em 2017, acho que ainda hoje, uma produção acadêmica mais consistente e sistemática sobre o fenômeno, né? Sobre essa hidra. Então, eu acho que isso foi muito legal, a gente ter pensado no dossiê. Eu, particularmente, apesar de achar... Estou muito satisfeita, né, com o resultado do dossiê. Eu tenho um pouco o sentimento de que a gente teve um probleminha de timing, né? Eu acho que o ideal teria sido que esse dossiê pudesse ter saído no começo de 2018, para que ele pudesse informar melhor o que aconteceu no contexto eleitoral brasileiro. A gente até coloca isso no prefácio, né? Tem uma certa... a gente tem um atraso, chegou atrasado, né? A minha impressão eu quero dizer que, assim, pessoalmente, o meu sentimento em relação a esse objeto de estudo, né, que é ao mesmo tempo o mundo em que estamos vivendo, ou as condições do mundo em que estamos vivendo, eu tenho sempre, desde 2015, 2016, que eu tenho a impressão que eu sou como uma surfista, sabe, na onda, correndo dela, entendeu? E tentando pegar, e ela vem atrás, e é um esforço hercúleo, né, de tentar dar conta do que está acontecendo. Mas eu acho que, nesse sentido, o dossiê, apesar desse atraso, ele é uma contribuição muito importante. Eu acho que tem duas coisas aí nesse que a Sônia tocou e que eu queria sublinhar, que passa, vamos dizer, que atravessam o dossiê. Quer dizer, primeiro, vários diálogos que a gente teve na tentativa de pensar um número especial que trouxesse, vamos dizer assim, uma visão da ofensiva bastante, vamos dizer assim, qualificada, né? Quer dizer, que enfrentasse um pouco uma certa visão da ofensiva que ela é uma coisa dos evangélicos, isso é uma coisa que está aí agora, quer dizer, uma certa visão um pouco ingênua da ofensiva, né? Eu acho que a gente teve muitos diálogos sobre isso, quer dizer, eu acho que o dossiê oferece isso, né? Quer dizer, ele mostra a articulação da Igreja Católica, né? Como é que a gestação da própria ofensiva. Então, acho que dá vamos dizer assim, uma qualificada nesse debate no Brasil que é interessante. A outra coisa também que eu queria sublinhar é quer dizer, essa ideia de uma continuidade histórica e de uma descontinuidade histórica do ponto de vista da estratégia política da ofensiva hoje. Eu acho que a gente tentou, nesse sentido, o dossiê apresenta assim, uma visão um pouco mais macro e um pouco mais micro ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, ele tem um conjunto de textos que são um pouco mais macro nesse sentido de pensar, quer dizer, como que a ofensiva se coloca e retroalimenta vamos dizer, um conjunto de ações anti-gênero do ponto de vista da vida política e social do país, mas também os efeitos vamos dizer assim, em uma certa dimensão cotidiana, né? Que basicamente está muito centrado em trabalhos da educação. A gente até tinha outras possibilidades de autores em outras áreas, mas acabou não vingando por N motivos, que estavam um pouco na área da saúde, pensar os efeitos da ofensiva, quer dizer, também expandir um pouco além da educação, mas isso não aconteceu muito, quer dizer, está muito centrado os efeitos um pouco nas práticas educativas e o texto do Roger Halper-Rios, que discute mais do ponto de vista dos direitos, né, dos direitos humanos sobretudo, dos mecanismos jurídicos até para enfrentamento à ofensiva. Eu acho que isso também foi uma coisa muito interessante, assim, do dossiê, quer dizer, ele acaba dando uma visão macro, mas também desses efeitos cotidianos da própria articulação da ofensiva, que era uma preocupação que a gente também tinha. De todo modo, né, eu acho que o dossiê traz um esforço interdisciplinar e transnacional que ele é super importante, muito relevante, e ele já é uma contribuição fantástica para ajudar as pessoas a organizarem um pouco o pensamento, né? E eu acho que as coisas estão sendo produzidas um pouco no processo, né? Tem muita coisa em produção. Eu concordo com a Sônia que teve esse problema do timing, que ele tem a ver, eu acho que
com o tempo que as coisas levam para publicação, porque tinha várias pessoas atentas e com a antena ligada, com o sinal vermelho piscando, mas tem um tempo que as coisas levam para circular, né, no meio científico. E também tinha uma questão que é das nossas divisões de áreas de conhecimento, né? Ou de temas nas várias áreas de conhecimento. Os estudos de gênero são um campo interdisciplinar, mas nas ciências sociais, que é uma das áreas que mais produz conteúdo sobre esse tema, por exemplo, a gente tinha um afastamento dos estudos de religião, que é o que poderia nos ajudar bastante a dialogar, né, a respeito desse fenômeno. Mas eu queria, assim, dado que a gente tem um dossiê que ele é, de fato, uma contribuição transnacional e interdisciplinar, que vocês pudessem falar um pouquinho das contribuições empíricas, reflexivas, teóricas e nas interfaces temáticas que esse conjunto de artigos reunidos oferece, né? Vocês falam em 4 blocos na apresentação. Queria que vocês pudessem contar um pouquinho, apresentar e valorizar o trabalho desses autores, desses textos. Eu acho que o dossiê está organizado em torno a 2 textos panorâmicos. O ponto de partida, né, que é o texto do Rogério, que é um texto panorâmico sobre a genealogia da ofensiva antigênero no contexto da Igreja Católica, mais especificamente da produção intelectual do Vaticano em torno ao tema. E temos o texto panorâmico do Paternotte Coire, David Paternotte e Romain Coire, que é o texto introdutório do livro que eles publicaram em 2017 sobre políticas antigênero na Europa, e que dá uma visão panorâmica a partir dos estudos de caso dos 12 países estudados, e, portanto, é uma visão voo de pássaro, né? Onde eles fazem uma interpretação das tendências, das parecenças, das diferenças entre o que estava acontecendo nos diversos países. Em seguida, a gente tem 2 estudos de casos nacionais europeus, né? Que são Itália e Espanha. E depois tem o bloco dos trabalhos sobre educação com miradas diferentes, né? Porque o texto do Fernando é um texto político, apesar de ser um texto olhando o setor educacional, é um texto de economia política, pode-se dizer, porque ele situa a educação no marco da disputa por hegemonia, situa as ofensivas numa lógica gramsciana. Na verdade, ele está muito mais referenciado a Laclau e Mouffe do que a Gramsci, mas enfim, ele discute o tema da ofensiva no marco da disputa por hegemonia. E tem os estudos da Tatiana e da Amanda, né, que são mais específicos, que olham mais sobre áreas específicas da educação, sendo que a Tati, ela faz uma coisa dupla, né, porque ela pensa tanto educação quanto psicologia nessa interface. Então tem estudos específicos e também esse texto macro. E o texto do Roger, que acho que traz uma outra angulação para esse conjunto de análises, que é o olhar do ponto de vista dos direitos humanos, sobretudo dos marcos normativos internacionais dos direitos humanos e dos marcos constitucionais como um instrumento, de contenção das ofensivas, né? Digamos, é o texto que mais inspira a resistência, né? Digamos assim, do conjunto dos trabalhos. Não que todos não façam, mas vamos dizer, é o texto que oferece possibilidades de instrumentos para um embate com as ofensivas. Então, eu acho bacana, porque não é como você diz, Regina, não é um dossiê no marco disciplinar homogêneo, né? Não são só estudos antropológicos, né? Ou não são só estudos de ciência política, tem uma combinação, tem uma heterogeneidade que eu acho que é muito fértil, e tem isso que o Marco disse, né? Que tem o macro e tem o micro. Tem olhares mais macro e olhares mais micro. Eu diria que esse é um requisito das pesquisas e interpretações do fenômeno das políticas antigênero. E eu acho que o dossiê tenta isso. Para se investigar e produzir conhecimento sobre essa hidra, precisamos tanto de visões transnacionais quanto visões nacionais. Precisamos tanto de molduras de análise macro quanto de molduras de análise micro. A gente não dá conta do fenômeno sem referências e molduras de coleta de dados e metodológicas e de interpretação que não deem conta dessas várias angulações. Acho que o dossiê tenta fazer isso.
Sim, até para conseguir Eu acho capturar a até que complexidade do fenômeno, né? Eu acho que vocês anunciam isso no próprio... na introdução que vocês fazem também, até se perguntando, será que daria pra gente utilizar ainda o conceito de movimentos sociais para capturar esse fenômeno que atravessa, né, atravessa partidos, atravessa as instituições, atravessa a cultura, atravessa as igrejas, né? Atravessa tantas áreas distintas, né? Eu acho que a gente anuncia isso muito pensando em como, vamos dizer assim, é um fenômeno que está nos exigindo também, vamos dizer assim, inovar do ponto de vista teórico-metodológico, né, para compreender. Tem uma questão prática, que é essa questão do timing também, né, Sônia, que eu acho que é importante colocar, que é a gente bater o pé de que todos os textos tinham que ser em português. Então a gente traduziu 3 textos. Isso também foi uma questão que, vamos dizer, demorou mais a produção acadêmica, porque a gente estava muito preocupado isso, quer dizer, que eram textos que estavam em outras línguas, mas que para ter acesso para os leitores brasileiros a gente tinha que traduzir. E isso foi um trabalhão, né? Acho que essa é uma questão. Uma outra questão que a Regina colocou um pouco para pensar, vamos dizer, como que a gente vê nesses blocos algumas características da contribuição, eu diria assim, acho que tem uma, além da contribuição para pensar a genealogia, que eu acho que está posto principalmente no texto do Rogério, e o texto do Paternotte, embora não seja um texto genealógico, mas ele traz vamos dizer, um certo mapeamento global, né? Eu acho que tem uma questão teórica importante que aparece, pelo menos em 3 dos textos, que é uma contribuição, vamos dizer, uma leitura muito calcada assim, na filosofia política para pensar hoje táticas e estratégias dessa ofensiva. Tem uma contribuição aí que é bacana. E a terceira coisa que eu diria assim, de contribuição importante, quando a gente pega esse conjunto dos textos da educação, é de fato evidenciar com trabalho empírico os efeitos da ofensiva. Eu acho que isso também foi uma coisa legal dos autores e das autoras, né? Quer dizer, a gente, de alguma maneira, eu acho que a gente nem esperava desta maneira como ele aparece, que a gente tinha uma proposição, passava por aí pelos convites, mas ele se mostrou, vamos dizer, esse conjunto de textos importante do meu ponto de vista, que é exatamente pensar essa coisa do efeito no cotidiano, né? Nessa conversação do cotidiano que retroalimenta também uma ofensiva que se articula institucionalmente, né? Tem uma questão também que eu queria ressaltar, que é tem o texto da Tatiana Lionso com colaboradoras, que eu acho que tem uma coisa também importante, que é oferecer de alguma maneira para os leitores brasileiros a interpretação de textos, vamos chamar assim, clássicos de ideólogos da ofensiva, né? Eu acho que isso também acaba sendo importante porque, quer dizer, muita gente hoje está estudando a ofensiva, mas está, vamos dizer assim, não está indo nos textos seminais de ideólogos da própria ofensiva, né? E isso foi uma coisa que a gente, né, Sônia, fez questão, assim, de, vamos dizer assim, de enfatizar, né? E teve um trabalho editorial também, assim, acho que isso é outra coisa importante. Eu e Sônia fomos, embora editores que propuseram, acabou ficando essa coisa de editor convidado e tal, mas a gente trabalhou como editores, assim, de diálogo com esses textos de maneira muito efetiva. Eu acho que isso também, vamos dizer, tem muito da gente em muitos desses textos, de alguma maneira, como interlocutores dos autores. Assim, falando dos leitores, né, eu acho que todos os textos precisam ser lidos com muita atenção, porque eles são diferentes, né? Cada um tem uma contribuição específica. Eu acho que o trabalho do Rogério fino, né? Uma coisa de filigrana na leitura dos documentos teológicos do Vaticano, que é um trabalho minucioso, difícil de fazer. Não é todo mundo que tem coração e paciência para fazer aquela exegese, né? Eu acho que ele tem insights muito importantes, né? Sobre os conteúdos, a maneira tortuosa, né? Como o Vaticano constrói a sua elaboração em torno da gênero e sexualidade, porque é cheio de armadilhas, é uma linguagem muito sedutora. E também os timings, né? Eu acho que ele retoma muito, quer dizer, há um momento tal do ano de 2005, que tem o caso espanhol, mas também tem um momento crucial no Vaticano, né? Que é o momento que o Ratzinger chega ao poder, e é um momento muito especial desse giro. O Rogério trata disso muito bem. Acho que a contribuição do
do Davi, do Roman, além de trazer o panorama europeu, e eu acho que para o Brasil, agora eu acho que nem tanto, né? Porque depois da eleição da catástrofe que a gente vive, já está posto, né? Vamos dizer, no debate público mais amplo, a conexão com o Orbán e com o Vox, com o Salvini, tudo isso agora como que saiu da caixa de Pandora, né? Uhum. No momento em que o texto do que a gente propôs, né, que você incluísse o panorama europeu, você dizia no Brasil que havia uma ofensiva antigênero na Europa e as pessoas riam na sua cara, né? Eu tive essa experiência, né? Dizer, não, o que está acontecendo aqui também está acontecendo na Europa. As pessoas, na Europa? Não pode ser, entendeu? Então, eu acho que além de trazer um análise, um exame crítico de que a democracia europeia não é mais aquela, a democracia sexual europeia não é mais aquela que a gente imaginava, né? Ela também está sob ameaça. Além dessa contribuição que eu acho que é muito importante, o artigo deles, a meu ver, tem um insight, né, que é uma proposição de pesquisa e de análise fundamental, que é de dizer não é possível compreender esse fenômeno usando exclusivamente os exemplos nacionais ou pensando o fenômeno estritamente nos marcos do nacionalismo metodológico. O Davi sempre dá o exemplo da França, né? Quando a Manif pour Tous eclodiu, quando o ataque a gênero na França começou em 2012, 2013, vários analistas, majoritariamente, interpretaram, aliás, foi uma coisa bem hegemônica, interpretaram o fenômeno como um fenômeno especificamente francês, que teria a ver com as características da resposta ou reação francesa à teoria de gênero como uma teoria norte-americana importada. Essa foi uma das interpretações. A outra interpretação focou mais no caráter e no perfil dos estudos, como estão conformados os estudos de gênero na França, na emergência do que o Fassin chama o catolaicisme, né? Quer dizer, esse renascimento católico no marco de laicidade, né? Que é uma novidade francesa. E ninguém se deu conta de que aquilo estava proliferando rapidamente nos outros países europeus, entendeu? Mais ou menos no mesmo formato, quer dizer, tinha traços franceses muito marcados, como a Garbagnoli vai analisar e o próprio Henrique vai analisar nos estudos dele para o Habemus Gênero, né, o Habemus Gender, mas tinha também essa dimensão transnacional, né? E eu acho que o Davi e o Roman enfatizam isso com muita propriedade. A outra coisa que eles insistem muito é que é preciso ter estudos empíricos. Não adianta, a filosofia política é muito importante, Marco, mas a gente precisa de informação empírica, uma sociologia dessas formações, né, dessas configurações, uma sociologia política. Quem são esses atores? Como eles se conformam como atores políticos? Quais são as conexões entre secularidade e religião nessas novas formações? Como é que esses atores se juntam e se conflituam e se separam em torno aqui? Então, eles insistem muito nisso, que eu acho que é uma chamada de atenção muito importante, porque não se trata apenas de análise de discurso, trata apenas de olhar os efeitos mais nos níveis micro. A gente precisa de análises num marco assim, mais de sociologia política clássica, de quem são, em que instituições, né? Como é que estão conectados e como se conectam também. Como se movem aí, É isso que dá essa visão mais qualificada da ofensiva, né? Que permite olhar os atores, além do nível macro e micro, mas que permite ir além dessa coisa, é uma questão de evangélicos, ou é uma questão dos católicos, ou, né? Permite ter a dimensão da diversidade de atores envolvidos nisso. Diversidade de atores e de que eles estão se movendo num registro de economia política, né? Tem uma autora americana que eu já não me lembro quem é, mas ela é citada por outras pessoas, essa ideia da economia política do conservadorismo moral. Tem uma economia política, no sentido marxista mesmo, que conjuga interesses, instituições, recursos financeiros, projetos e forças que podem ser mais ou menos institucionais, mais ou menos movimentos sociais, e que vão se configurando em torno a agendas que são agendas de busca de hegemonia mesmo. Né? Eu acho que não se pode perder isso de vista. Por mais que
os estudos micro e os estudos do que acontece no tecido social, no tecido das instituições, por efeito das ofensivas, seja absolutamente vital, né? A gente precisa dessa matéria-prima, ela tem que ser situada em relação a esse jogo de forças que é macro, né? Eu fiz um vídeo para uma conferência feminista que houve no Nepal agora no começo do ano, onde eu digo isso, né? Que as políticas antigênero são micropolíticas, macropolíticas e geopolíticas, né? Elas têm que ser pensadas nesses 3 planos, digamos assim, né? E nas suas conexões. Eu acho que isso é o mais interessante, porque é assim que a gente consegue perceber e compreender de que maneira isso sai lá de 94 da ONU e chega atualmente na Câmara Municipal de Uberlândia na proposição de um projeto de lei lá de uma alteração da Lei Orgânica Municipal, né? E como que essas coisas estão conectadas, né? E compreender isso, e eu acho que isso dossiê talvez não de maneira perfeita, mas ele certamente contribui muito para isso, é perceber que desconstruir essa projeção que essas forças fazem de que o repúdio ao gênero é um repúdio que vem de baixo para cima. São as bases da sociedade que repudiam o gênero, né? É uma repulsa, né? A gente pode fazer um filme, né? Tem repulsa ao sexo, repulsa ao gênero. Quem sabe faz uma imitação. Aqui, eles produzem esse discurso de que a repulsa ao gênero é uma repulsa das bases sociais. Isso é uma falácia. Porque a ofensiva antigênero foi elaborada nas altas esferas, né? Das Nações Unidas e das lucubrações vaticanas, né? Exato. Tem coisa mais altas esferas do que isso, né? Porque não tem nada mais cúpula do que isso. Depois disso, só a NASA, né? Só isso. Pois é, Sônia, mas eu fico pensando, porque assim, ao mesmo tempo que é elaborado nas cúpulas e nas altas esferas, né? Vocês mesmos citam na introdução do dossiê uma série de atores que vão sendo envolvidos e que aí não necessariamente são cúpulas, mas que vão sendo envolvidos ao longo do processo, né? Claro, vocês citam lá, junto com os partidos de extrema-direita e com os religiosos de várias matizes. A esquerda, mas vocês falam também de pediatras, antidireitos LGBT, de juristas, de médicos, de professores, de políticos, de psiquiatras e psicólogos que apoiam a ideia de reversão da homossexualidade e a patologização, ginecos contra aborto, pedagogos contra a educação sexual, operadores do direito, né, com visão bastante conservadora do direito. Então, ao mesmo tempo, você tem algo que é de cúpula, mas que chega a mobilizar insatisfações que tivessem latentes e dispersos. Não, sem dúvida, Regina. Isso eu não tenho dúvida que não. Claro, que o que eu estou dizendo que a repulsa ao gênero em si, né? Quer dizer, fazer do gênero um alvo, isso foi inventado lá nas altas esferas, tá certo? E por isso que levou muito tempo para chegar nos territórios, né, nos tecidos sociais, justamente porque uma estratégia dessa ordem requer tempo mesmo, e o Vaticano e a Igreja sabem disso muito bem, muito mais que nós até. Eles têm uma enorme habilidade nesse sentido, né? São 2000 anos de experiência, portanto. Então, não é surpreendente. Claro, esse discurso, essa fabulação, né, o sintagma vazio onde cabe de tudo um pouco, que você adapta a cada lugar, isso vai encontrar terrenos férteis, que são os terrenos dos desconfortos culturais, religiosos, pessoais, né, com as transformações da ordem de sexos e gêneros, essas camadas geológicas mais profundas das formações sociais, né? Porque isso eu acho que é uma coisa que o dossiê não diz, né? Mas é que a gente tem que estar sempre lembrando, né? Que bolir com a ordem de sexo e gênero, mexer com essas formações, desestabilizá-las, é sempre mover camadas muito profundas, né? Sedimentadas. Tem muita sedimentação. E afetivas, né? A sedimentação cultural,
né? Sedimentação na cultura, porque ordena a vida, sedimentação nas subjetividades. Eu sempre volto ao clássico do Bourdieu, né? Que está na mente, né? No modo de nomear, está nos espaços, está nos objetos e está no corpo e na maneira de sentir. Então, é um hábito. A ordem de sexo e gênero é um hábito, né? Nesse sentido. Então, mexer com isso sempre desestabiliza, sempre cria temor, desconforto. E é claro que essas pautas, elas são desenhadas justamente para atiçar esse desconforto. Para fazer esse desconforto, que em geral é um desconforto silencioso, mais ou menos inerte, e que vai se acomodando, né, devagar às mudanças, fazer desse desconforto uma coisa ativa. Eu acho que ela tem essa capacidade articulatória, de fato, de nomear esse desconforto de maneira, vamos dizer, fazendo algumas sínteses precárias, mas que tem efeito, vamos dizer, emocional, inclusive, importante, da ideia da autoridade da família, né, sobre a educação dos filhos e etc. E agora eu acho que tem uma coisa que a gente... Porque tem muitas coisas que também o dossiê toca, mas que elas ficam para além e para fora do dossiê, né? Tem uma questão importante que eu acho que estamos, assim, como pesquisadores no Brasil em dívida, em certa medida, que é pensar como hoje se dá a articulação da ofensiva por esferas da vida social, política e interpessoal muito diferentes e como que elas se articulam. Quer dizer, como é que a ofensiva hoje se articula por dentro do judiciário, mas também por dentro do executivo, pela vida acadêmica, ela está dentro da vida acadêmica e, ao mesmo tempo, ela está no WhatsApp da mãe que vai na escola buscar seu filho, né? Eu acho que a gente, vamos dizer, inclusive para referendar em certa medida a importância dessa empiria para entender a ofensiva, assim, em dívida, para compreender como é que esses tentáculos todos se juntam em uma certa síntese que nomeia o que vem a ser gênero hoje nessa disputa, né? E eu acho que esse é um trabalho que, obviamente, não está no dossiê, embora o dossiê cutuque isso em alguns textos, né? Mas que fica aí como uma porta, assim, a ser explorada por nós de alguma maneira, que eu acho que seria fundamental para entender, inclusive, a última eleição presidencial. Eu queria... Você já fez a ênfase que eu acho super necessária com relação ao texto da Tatiana, que é, até onde eu sei, posso estar enganada, mas é o único texto de análise que, pelo menos, passou aqui pelo meu radar, né, que faz isso que o Marco disse, né, que é de olhar para alguns autores, né, que são fontes de propagação de ataques à ideologia de gênero, entre aspas, né, que são autores que tiveram um impacto muito grande nessa proliferação, nesse processo de difusão dessas ideias, dessa semântica no contexto brasileiro. É o Jorge Scala, o Severo e a própria Justino. São os autores que ela olha mais... Autores e autora que ela olha mais de perto. Haveriam outros a acrescentar. O livro negro da Nova Esquerda, o Augustin Lage e Nicolas Marques. O livro é um blockbuster, né? Que vem depois do Scala e que tem uma outra embocadura, né? Porque ele é um pouquinho mais complexo na sua composição de argumentos, é um cara realmente mais colado no ultraneoliberalismo do que o Scala, mas enfim. E esse texto, ele é muito importante porque a propagação de produção literária, né, escrita sobre o assunto, sobre a tal da ideologia do gênero, foi bastante tardia no Brasil, se comparado com outros países da América Latina. O famoso Agenda de Gênero da De O'Leary, publicado em 97, internacionalmente em várias línguas, só foi traduzido para o Brasil em 2008, depois da visita do Ratzinger. Levou mais de 10 anos, né, para fazer essa tradução. Entretanto, o livro do Scala, assim como o livro do Marx, que é posterior, que é 2015, em 14 de 2015, foram traduzidos um ano depois de publicados em espanhol. Tem um certo momento em que as traduções começam a ser feitas de modo muito imediato e que elas são, não é só a rapidez, mas a quantidade, né? Isso reflete a existência de um público, não só de uma capacidade de produção e disseminação maior,
e mais intensa, como a existência de um público ávido por ler essas coisas, tá certo? Então, uma mudança do ambiente. Os 10 anos que separam, né, a publicação da O'Leary em inglês e em português e os 5 ou 6 anos posteriores, quando a difusão disso já estava permeando alguns canais institucionais. O estudo de caso que a gente está fazendo no Brasil vai mostrar isso com bastante detalhe, né? Como é que isso aconteceu. Enfim, o Scala é particularmente importante, sobretudo nos circuitos católicos. O escopo de audiência do Agustin Laje e do Nicolas Marques é mais amplo, né? Porque ele capta os setores ditos liberais, né? Os liberais conservadores também. Mas, enfim, é importante que se faça essa exegese crítica, tanto quanto é importante fazer a exegese crítica dos textos do Vaticano, né? Porque são instrumentos ideológicos de natureza diferente. Um é a Vulgata. Esses livros que se publicam, esse material, é linguagem popular, fala o senso comum, é uma Vulgata. Já os textos do Vaticano são aquela prosopopeia de erudição. Então eu acho que esse esforço da Tati é um esforço que devia inspirar outros exercícios no mesmo sentido. E eu acho que o texto, e que aqui eu queria terminar para dar o gancho para a nossa próxima rodada, eu acho que o texto do Inácio Pichardo e da Mônica sobre a Espanha tem 2 méritos. Um geral, né, sobre o caráter genealógico transnacional da ofensiva, que é mostrar que foi feito um teste na Espanha por volta de 2005, uma espécie de ensaio, que é mais ou menos, a meu ver, uma prova dessa maturação lenta, né? Que não foi uma campanha lançada de imediato. Aconteceram pilotos, né? Experimentos. Isso dá certo, aquilo não dá certo. Isso é um aspecto muito importante. Eu acho que a experiência espanhola ensinou muito aos mentores, né, da ofensiva como fazer melhor para dar certo. Tem uma espécie de coisa de teste. Outra coisa muito importante que nos traz ao Brasil atual é que eles mapeiam em detalhe um ator muito importante da ofensiva antigênero transnacional, tal como configurada hoje, que é a organização espanhola Astioir e o seu braço internacional Citizen Go. Esse é uma força, um ator muito relevante para compreender o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil exatamente hoje em relação ao tema. E assim, já tem condições de entender, eu acho, a Citizen Go no Brasil como uma articuladora importante, né? Uma articuladora muito importante. Acho que já há condições uma articuladora do adjornamento, né? Eu acho que eles são, porque, só para dar um exemplo, né? Eles foram os mobilizadores da campanha contra Butler, em 2017. Foram eles que fizeram a campanha digital, com muito sucesso. 300 mil e tal, porque a ação digital, né, a mobilização digital é o que eles fazem fundamentalmente, mas também tem aspectos relativos às conexões que eles têm com a ecologia, né, do conservadorismo, do extremismo religioso no Brasil, que também precisa ser vista mais de perto. E como eles estão hoje ocupando lugares do executivo importantes, né, Sônia? Eles estão na máquina, né? Podemos dizer que há sinais importantes, né, Marco? Quer dizer, eles saem de uma lógica de organização, vamos dizer, digital, né, de rede social, para lugares... Estão interagindo com o aparato eu acho que isso é fundamental da gente entender. Eu recomendo, por exemplo, que as pessoas leiam um artigo do Fábio Zanini na Folha, né, sobre ele. Saiu o quê? No mês de julho? Ele fez um primeiro artigo, né, sobre eles, que é bem informativo. Eu acho que ele vai continuar aí nessa trilha, mas é importante ler esse artigo porque eu acho que faz um primeiro olhar, né, sobre o lugar da Citizen Go, que para a gente compreender exatamente quem são, de onde vêm, né, e como atuam, o artigo do Inácio e da Mônica é absolutamente fundamental. Assim, além de fazer, né, uma apresentação do dossiê que dá muita vontade de ler, tudo isso, vocês deixaram também uma série de sugestões de pesquisa, né? Tem toda uma agenda de pesquisa bem interessante. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem fazer alguma divulgação nesse momento?
Não, eu só diria que estimular as pessoas que leiam o dossiê. Tem um enorme aprendizado, eu mesma aprendi muito, né, fazendo esse trabalho editorial, e ficar atento, né, para a produção nesse campo, que eu acho que vai, felizmente, e ótimo, vai se intensificar nessa nova quadra, apesar de todas as sombras que pairam sobre nós. Perfeito. Marco, você quer dizer alguma coisa? Não, eu acho que acho que o dossiê foi um trabalho de aprendizado, sobretudo, como editores. O trabalho de tradução, eu acho que também foi de muito aprendizado. Quer dizer, a gente teve uma interlocução com os autores para pensar cada termo, como traduzir. Eu acho que teve um refinamento aí que, de fato, assim, brinda o dossiê com textos em português que eu acho que estavam faltando em certa medida, né? Quando a gente começou a ideia do dossiê, quer dizer, para os autores nacionais, a gente mandava um pacote de coisas, inclusive de outros dossiês sobre a temática que já tinham saído, né, publicados, e o texto do Rogério como um motivador do diálogo. Então, esses textos, em certa medida, se vocês pegarem esse bloco dos textos, vamos dizer que a gente está chamando dos textos da educação, embora a educação aí seja muito heterogênea do ponto de vista do trabalho empírico que os autores fazem, todos eles, de alguma maneira, têm um diálogo com o texto do Rogério. Eu acho que isso é uma característica importante de um dossiê que acabou, vamos dizer assim, tendo um nó articulador. Ele é menos uma coleção de diversidades e mais um nó em torno, em certa medida, desse presente generoso que o Rogério produziu e que eu acho que ajudou muito os autores a produzir também os seus próprios textos. Enfim, fica o convite para a leitura, né? Está disponível na internet, acho que isso também facilita muito, e é isso. Queria parabenizar vocês pelo trabalho de organização e super agradecer vocês terem estado aqui com a gente conversando a respeito do dossiê. Reforço as palavras da Regina, gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo aí. Nada. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os nossos podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.